Boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja conosco sempre, nos envolvendo, nos acalmando, nos trazendo serenidade, sabedoria e a certeza do amor de Jesus por todos nós. Eu vou ler o tópico 16 da introdução do Livro dos Espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seria outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual toda pessoa que estudou o magnetismo pôde ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção normal. Desde então, o médium tiraria de si mesmo, e pelo fato da sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas no seu estado habitual. Não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os prodígios e estudamos todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem se explicar por esse meio. Mas uma observação firme e atenta mostra uma multidão de fatos com a intervenção do médium, de outro modo que, como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que partiram dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente não vistes tudo. Em seguida, duas considerações tiradas da sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De nenhum modo. Quem, pois, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns de quem exaltais a lucidez. Se, pois, essa lucidez é tal como a supõe, por que não teria eles atribuído aos espíritos que possuíam em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se confia em sua veracidade, não se poderia, sem contradição, admitir que eles não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora deles. A irradiação, dizem eles, se estende muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se ele não aure suas inspirações no ambiente, vai procurá-las fora da cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não penso que se encontre nessas teorias uma explicação mais simples e mais provável que aquela do Espiritismo, porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres povoam os espaços e que, estando em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem de choque mais a razão que a suposição dessa irradiação universal, de todos os pontos do universo, se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, está aí um ponto capital sobre o qual não poderíamos insistir muito: a teoria sonâmbulica, e que se poderia chamar de refletiva. Foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém não as sonhava e a opinião geral as repudiava. Ora, perguntamos, onde os médios auriram uma doutrina
que não existia no pensamento de ninguém sobre a terra. Perguntamos de outro lado, para qual estranha coincidência, milhares de médios disseminados sobre todos os pontos do globo, que jamais se viram, se combinaram para dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França suportou a influência de opiniões já aceitas na América, por que esquisitice foi procurar suas ideias a 2.000 léguas além do mar, entre um povo estranho de costumes e de linguagem, em lugar de tomar ao seu redor? Mas há uma outra circunstância sobre a qual não se tem pensado o bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não ocorreram pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas, concordando com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espíritos. Se, pois, poder-se-ia supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta. Se querem estudar sem prevenção e não concluir antes de ver tudo, eles reconhecerão a impossibilidade da sua teoria para dar razão de tudo. Vamos nos limitar a colocar as questões seguintes. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder certas questões sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogante, sobre o que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto do dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntando, por seu turno, por que os espíritos que devem tudo saber não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma. Quem pode o mais, pode o menos. De onde concluem que não são os espíritos. Se um ignorante ou um zombador se apresentando diante de uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em plena meio-dia? Crê-se que ele se daria ao trabalho de responder seriamente? Seria lógico concluir-se de seu silêncio ou escárnio com que gratificasse o perguntador, que seus membros não são senão tolos? Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores, eles não respondem às questões ociosas e ridículas e não querem ser colocados em evidência. Por isso eles se calam ou dizem se ocupar de coisas muito mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão, frequentemente num momento dado, e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os possam fazer voltar. Se o médium não agisse senão pelo impulso dos assistentes, é evidente que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, pois, ele não cede ao desejo da Assembleia, colaborando pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele e aos que os rodeiam, e essa influência acusa com isso a sua independência e individualidade. Ele só vem quando é necessário, só se mostra quando necessário, não porque queremos, só quando for necessário, for o momento. Então, sim. Agora eu vou dar continuidade para nós encerrarmos a introdução, o tópico 17. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é resultado de uma oposição sistemática interessada, tem quase sempre sua fonte no conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede de certas pessoas de decidir a questão como se conhece perfeitamente. Pode-se ter muito espírito
instrução mesmo, e carecer de julgamento. Ora, o primeiro indício de uma falha no julgamento é crer-se infalível. Nós não somos. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas senão um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, eles encontrarão nesses fenômenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou, senão a primeira, está na posição daquele que não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem ter penetrado no fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo a não ser por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permite assentar uma opinião. Esse livro, não tivesse ele por resultado apenas mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nós aplaudiríamos de ter sido escolhido para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nos fazer nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são nossa criação. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime do progresso individual e social, a de lhes indicar o caminho a seguir para atingi-lo. Concluímos com uma última consideração. Os astrônomos, sondando o espaço, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Eles supuseram que essas lacunas deveriam estar ocupadas por globos que escaparam à sua observação. De outro lado, observaram certos efeitos dos quais as causas lhes eram desconhecidas e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos não devem ser uma causa. Julgando, então, da causa pelo efeito, puderam calcular os elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observar a série dos seres, verifica-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. É racional pensar que nele terminem os anéis dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões. Como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos deveria haver mundos desconhecidos. Qual é a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra ocupada pelos seres de todas as posições do mundo invisível. E esses seres não são outros senão os espíritos dos homens que atingiram os diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, pois, o vazio que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. E aqui eu vou ler só mais um trechinho, que é os prolegômenos.
fenômenos que escapam às leis da ciência, vulgarmente se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que o efeito inteligente deve ser por causa de uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontra um vestígio entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito do sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento, que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica dos materiais, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação são obras daqueles que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, pelo seu nome, a nenhum personagem da qual a história tenha guardado a lembrança, mas a sua evolução é atestada pela pureza da sua doutrina e sua união com aqueles que trazem o nome venerado. Eis os termos pelos quais deram por escrito, por intermédio de vários médiuns, a missão de escrever esse livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele, pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, assim, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada, que já foi revelada por um dos nossos. Estaremos contigo às vezes que o pedires, e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um dos nossos. Entre os ensinamentos que te são dados, aos que deves guardar só para ti até a nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os a fim de estar preparado quando o dissermos. Coloca a cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem que intencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrar-lo-emos mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente
desmaterializados procuram, frequentemente, semear a dúvida por malícia ou por ignorância, mas prossegue sempre. Crê em Deus, caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens crê em tudo o que querem, tudo a explicar à sua maneira. Fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores. É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar, ser compreendida, te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, pois com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre o teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulho e do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Foi ditado por São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, etc. e etc. E assim vamos encerrando a introdução. Eu não comentei muito porque o tempo é pouco, mas é maravilhoso essa oportunidade que nos é dada de estarmos estudando a doutrina espírita com a certeza porque estamos trabalhando nisso, também sou médium, e a certeza da espiritualidade estar sempre ao nosso lado. Há pouco tempo eu fiquei doente, eu senti a presença espiritual no hospital, e isso é maravilhoso, nos enche de gratidão a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade por essa oportunidade de aprendizado. Gratidão a Dona Val, que me estimulou a fazer esse trabalho, a todos os meus amigos, o Emerson, que também me incentivaram, a Maria, e a todos, enfim, a minha gratidão. Que Jesus nos abençoe, que esteja sempre conosco a certeza de que estamos no caminho do bem. Um abraço a todos e um bom final de semana. Jesus esteja com todos nós. Gratidão.